Vamos para o nosso primeiro exercício. Esse exercício aqui é fantástico. Eu não quero que você comece a pensar em nada, só pensa o seguinte comigo. Pensa o seguinte, você foi lá fazer a apresentação para o seu cliente. Foi apresentar para o seu cliente, e aí o seu cliente falou assim, ó, olha só, ele falou assim, ó, essa é a pergunta, tá? Essa é a pergunta, aliás, cadê você? Cadê você? Aqui, peraí, agora. Ele falou assim, ó, você foi lá, apresentou e falou assim, é só pejotizar minha folha? Você falou que a folha não vai poder tomar crédito? Então eu vou pejotizar minha folha, porque isso vai ser a solução para eu poder tomar crédito de IBS e CBS sobre a minha folha de pagamento. Se o seu cliente tiver essa solução, ou se aquele colega esperto, sabe aquele colega contador esperto, o cara que não leu nada e já está sabendo como dar o tomé na receita, sabe? Tem uns caras que a gente fica encabulado e fala com a convicção do nada. Mas enfim, mas não quer que você fique com a impressão que dá ou que não dá não. Mas pensa assim, ó, a gente está lá com a discussão sobre a possibilidade, né, de pejotização, lá está na mão lá do ministro do Gilmar Mendes lá no STF, então pode ser que passe, pode ser que sim, pode ser que não, enfim. E pense que existe uma possibilidade de fazer a pejotização. Hoje não pode, mas imagine que possa existir a pejotização ali na frente. Né? Tá tudo mudando, então imagine que possa existir. Então pensa no cliente seu que tem uma folha de pagamento lá no valor de R$35 mil. É grana, hein? É grana. Se é R$35 mil, mais os encargos, parará, isso chega ali em torno de uns, fácil, uns R$50 mil, R$55 mil. Ok? Então o custo final dessa folha dele como CLT ficaria lá entre R$50 e R$55 mil. A pergunta é, ele te contando, né? Depois você explica tudo e fala, não, então vou pegar minha folha, abro uma empresa, põe esses funcionários lá para trabalhar nessa empresa, ou cada um funcionário abre a sua própria empresa, né? E aí ele pode abrir a sua própria empresa e eu vou só trabalhar com pejotizado. A pergunta é, isso funciona com a reforma tributária? Sim ou não? Responde. Responde para mim. Isso aí funciona para a reforma tributária? Sim ou não? Eu quero saber. Hein? Fala para mim. Isso aqui é uma solução para a folha de pagamento das empresas? Pejotizar. Imagina que vai poder. Hoje não pode, mas imagina que na frente vai poder. Eu não estou contando que vai não, tá? Estou só um exercício, tá? De futurologia. Imagina que poderia. Seria uma solução? Sim, não, note, não sei, não, sim, não. A maioria não, alguns sim. Por que não? Boa, pergunta boa. Por que não? Sim, mas vamos ter problemas trabalhistas. Beleza. Não, porque é CLT. Acredito que sim. Tá. Sim, poder tomar o crédito. Não, porque é MEI. Não, porque é subordinação. Beleza. Eu quero que você entenda aqui a lógica, tá? Ó, hoje, o que a gente mais vê, infelizmente, planejamentos tributários assim que as pessoas, né, seja contador, seja advogado, mas eles entregam como se fosse a última bolacha do pacote. É assim, olha, nós vamos abrir uma empresa no lucro real e vamos abrir uma outra empresa no Simples Nacional, e a empresa do Simples Nacional vai prestar serviço para a empresa do lucro real, e a empresa do lucro real vai pagar a empresa do Simples Nacional, e aí a empresa do Simples Nacional vai pagar com a CPP por dentro, vai ficar mais barato do que a CPP por fora lá no presumido no real, e então nós vamos tomar crédito PIS, COFINS, tudo aqui na operação hoje. Isso acontece hoje. Não é de hoje não, tá? Não é de hoje não, tá? Eu devia ter acho que uns 12 anos lá na minha cidadezinha do interior do Goiás aqui, e eu vi isso acontecer lá na década de 90. Não é de hoje, isso é mais velho que a serra, Por que isso não funciona hoje? Não funciona. A Receita Federal, se ela pegar, ela autua. Por que não funciona? Porque as empresas do Simples Nacional, elas não podem fazer cessão de mão de obra. Entende? Não pode. Apesar da gente ter a lei da terceirização, e a terceirização é possível, pode terceirizar atividade meio, atividade fim, não importa, tá? Não importa, não tem problema. Pode ser, mas a empresa do Simples Nacional não pode, porque ela não pode fazer cessão de mão de obra. Então, daria para me fazer uma empresa lá, prestadora de serviço, para poder trabalhar para a empresa do lucro real? Pode, desde que aquela empresa seja do presumido, ela não pode ser do Simples, ela não pode ser do MEI, entende? Então, essa estratégia que se usa há 30 anos, ela é totalmente baseada nas orações para ação prescrição.
né? Se bem que não adianta nada porque nunca vai acabar. Então o cara, quando ele vai deitar e vai ajoelhar e fala, ai meu Deus, me ajuda. Não deixa o fiscal ver aquilo lá que eu fiz. Esse é o tipo de planejamento tributário que fazem quando isso, tá? Então isso hoje não funciona. Professor, mas e o MEI? Não funciona. Professor, mas faz? Eu sei que faz. Eu sei que tem um monte, empresa pequena, grande, tem um monte que faz sobre isso. Eu sei disso, mas eu quero te levar para um nível de consciência para você poder responder seu cliente, tá? Combinado? Então hoje pode? Não, hoje não pode. Já fazem? Fazem. Mas se a Receita pegar, é autuação. E não é novo, não é uma coisa que inventaram agora. Tem muitos e muitos anos que fazem desse jeitinho. Beleza? Ok? Desde a época do Super Simples, antes do Simples Nacional, tá? Tudo bem. Dito isso, vamos pensar agora dentro das características da reforma tributária. A gente tem aquela questão lá do artigo 1º da CLT que fala sobre a pessoalidade, voltada, né, lá dentro da questão que tem subordinação, tudo aquilo dentro da folha de pagamento lá, né, se tiver, é considerado um funcionário. Inclusive isso está dentro da OIT, né, Organização Internacional do Trabalho, é aquilo que define o que é um funcionário. Beleza, só quero deixar claro para você. Tá bom, mas vamos pensar que se for acontecer e deixar pejotizar. E vamos pensar que agora a empresa do Simples vai poder fazer cessão de mão de obra. Eu estou querendo só que você imagina, tá? Só imagina. Para não falar que foi feito algo errado. Esquece as outras coisas erradas. Beleza? Então, tudo isso já está superado e aí poderia. Será que isso vai ser a solução para os nossos clientes? Será que isso será a solução para os nossos clientes? Primeira coisa, matematicamente não cola. Então, quando o cliente perguntar, a gente tem que explicar que não dá. Não terá como. Não será tão viável como ele pensa. Vamos fazer uma conta seguinte. Hoje, ele foi lá e pejotizou um funcionário. Suponhamos que o funcionário dele ganha R$4.000 por mês e ele foi lá e mandou o funcionário dele abrir uma empresa lá e tal. E aí, porque o cara não tem 13º, não tem, aí ele vai pagar ali uns R$4.500. Ok? Como pejotizado. Tudo bem aqui? Beleza? Se ele for como MEI, não gera crédito lá na CBS e na IBS. Esquece, não vai gerar crédito. Se ele for como Simples só por dentro do Simples, não gera crédito da IBS e CBS. Mas vamos falar que ele vai ser por do Simples, optante pelo regime especial, e ele vai ter lá o direito lá de gerar o crédito para o contratante, né? A CBS e a IBS por fora. Tudo bem aqui? Até aqui tudo bem? Então, eu estou criando todo o cenário, tá? Todo o cenário. Legal, então agora o nosso cliente foi lá e pejotizou a folha de pagamento dele todinha. Colocou o funcionário dele no Simples, porque aí a CPP está dentro do Simples, mas colocou a parte da CBS e IBS por fora para poder tomar aquele crédito. E ele está pagando lá os mesmos R$4.000, R$4.500. Maravilha para ele, porque se ele pegar lá os R$4.500 na operação, vai ser um pouco menos. Vamos falar que vai ser uns 28%. Ele vai ter lá... Não dá para fazer 4.500, tá? Não é assim que faz a conta. Você vai ver isso hoje, inclusive. Vamos falar que vai dar 3.800 vezes... Vamos falar que dá R$1.000, tá? Então, nossa, eu tenho um funcionário de 4.500 e ele tomou o crédito de R$1.000. Maravilha, que incrível! Vou pejotizar todo mundo. Aqui que está o pulo do gato. Não dá para pejotizar o funcionário pensando matematicamente falando. Professor, eu não estou entendendo por que não dá para pejotizar o funcionário matematicamente falando na questão dos créditos. Porque o funcionário vai ter esses mesmos R$1.000. Esses mesmos R$1.000 para pagar de CBS e IBS. Como assim, professor? Não entendi. Ele não vai poder gerar o crédito? Ele não vai optar pela CBS e IBS por fora? Então, ele tem R$1.000 para pagar de CBS e IBS. Ah, professor, é só o funcionário tomar os créditos. Qual crédito que um PJ, que um pejotizado vai poder tomar? Qual crédito que ele tomaria? Qual crédito que o pejotizado vai tomar? Não me conta qual crédito. Então, matematicamente falando, se aquilo, o R$1.000 de despesa para aquele pejotizado, para gerar R$1.000 de crédito para a empresa contratante, alguém vai ter que pagar essa conta.
Ah, professor, é claro que vai ser o funcionário, é sempre na parte mais frágil. E aí, claro que vai ter que pagar e pronto, acabou. Não é bem assim. O cara está acostumado a ganhar R$ 4.500 por mês, ou R$ 3.000 por mês, ou R$ 2.000 por mês. E aí vem uma nova legislação e o cara fala, não, muda aí e diminui R$ 1.000 no que ele recebe por mês. E você acha mesmo que isso vai ficar tranquilo? Você acha mesmo que vai ficar tranquilo? Você acha mesmo que isso ficaria tranquilo para você? Um funcionário deixar isso sem resolver? Então, essa questão do pejotizado não funciona como uma regra assim, ó, resolvido, é só fazer o pejotizado. É só fazer o pejotizado. Não funciona. Matematicamente falando, o funcionário pagou R$ 1.000 aqui de CBS e BS, o nosso cliente tomou crédito de R$ 1.000 aqui, mas da onde veio esses R$ 1.000? Aumentou imposto a pagar, diminuiu imposto no bolso, diminuiu o salário no bolso, alguém tem que pagar essa conta. De verdade, isso não dá para a gente pensar que o funcionário vai arcar com essa despesa. É a empresa. E aí, se for a empresa, deu na mesma. A conta não fecha. Você consegue entender? Consegue entender que matematicamente falando, isso não funciona? E aí, se você está achando que isso aqui é... Ah, não, professor, isso aí, vamos para aula, isso não é aula não. Isso é aula, poxa vida. É isso que o seu cliente vai te perguntar. Seu cliente vai te perguntar sobre isso. Um amigo meu, o irmão do fulano, o contador do Beltrano, falou que era só nós pegar a folha todinha e colocar como pejotizado. E você tem que ter a capacidade intelectual, técnica, de, com muito cuidado, muita seriedade, explicar para ele. Não funciona. Por que não funciona? Matemática aqui, funciona assim e resolve aqui. Se você não entendeu, tô falando sério, se você não entendeu que isso aqui é a primeira coisa que um cliente seu vai te perguntar, se você não entendeu que isso aqui é a primeira coisa que seu cliente vai te perguntar, desculpa, mas põe o Lé e o Cré para falar aí um com o outro porque tá difícil. Isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro, porque é a primeira coisa que o cliente vai te perguntar. Solução mirabolante, o brasileiro. Gente, como diria Toretto de Velozes e Furiosos, aqui é o Brasil, o cara vai achar uma solução mirabolante para poder sair da solução e resolver, né? E ele é o cara, ele é inteligente e o contador que não viu. E aí ele vai falar, olhar para você e falar assim, não, você não sabe de nada. E se você não conseguir trazer ele com muito cuidado, sem desmerecer ele, trazer ele para dentro aqui e explicar, olhando no olho dele, que aquilo que ele está falando não faz sentido e que aquilo que contaram para ele é por falta de conhecimento deles e que ele está com a pessoa mais importante na hora de orientar ele, que é você perdeu toda a sua apresentação. Você perdeu toda a sua possibilidade de aumentar seu nível de posicionamento em frente ao seu cliente. Você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Se você não se posicionar, enrola a forma com que você vai ser visto pelo seu cliente. Aí ele vai falar com o cunhado dele mesmo. Aí ele vai falar com o vizinho dele, com o amigo dele do futebol. Entendeu isso aqui? Entendeu? Isso aqui é a primeira pergunta. Isso aqui você vai ver em todas as conversinhas que vai ter aí nos cantinhos do CRC da vida. Você vai ver isso aqui para tudo quanto é lado. Só que não funciona matematicamente. Eu não estou falando, não, a Receita Federal vai analisar, a Receita Federal vai ficar de olho, vai ter um sistema XPTO que vai olhar se vai poder, mas a lei diz que não pode. Eu não falei absolutamente nada disso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que matematicamente não funciona. E se matematicamente não funciona, não tem conversa. Não é história do, eu quero fazer porque eu sou nego e a responsabilidade é minha. Não, não funciona de maneira matemática. Entendeu? Professor, então você quer falar para mim que não vai ter mais o pejotizado? Pode até ter o pejotizado por outro motivo, mas não é como uma solução para a CBS e a IBS. Pode ser uma solução que ele continue fazendo de forma errada por causa do CPP. Ele entende, não, por causa do CPP funciona assim, assim, assado, é melhor ainda eu ficar lá como pejotizado. Tá errado, mas é pelo motivo que tem hoje, que é a CPP. Não é pelo motivo que tem gente falando aí que agora é só colocar a folha de pagamento como terceirizar a folha de pagamento que vai resolver para tomar crédito. Isso não existe. Certo? Show de bola? Aí sim, aí, boa. Eu quero aqui, olha, hoje, falar de forma muito clara sobre os cálculos, né? Olha lá, periodização, a gente já falou. Lembrando, quarta-feira, amanhã,
aula importantíssima, tá? Aula importantíssima às 20 horas. E na quinta-feira, a aula mais importante de todos. Está tudo mudando. Reforma tributária, impacto nas empresas do Simples Nacional. Eu quero trazer o impacto da reforma tributária em uma empresa do Simples Nacional. Tá bom? Professor, mas eu ouvi dizer que não vai ter impacto nenhum. Aí o outro diz assim, professor, eu ouvi falar até que as empresas do Simples vão acabar. Então assim, ó, nenhuma coisa nem a outra são verdadeiras. Absolutamente não são verdadeiras. E aí você tem que estar muito consciente do que fazer. E aí, eu vou trazer para você um cálculo de uma empresa do Simples que você quase não conhece. Você não tem muito conhecimento disso, às vezes não passa muito na sua frente aí. Nós vamos calcular o Simples Nacional com a reforma tributária para um escritório de contabilidade. Hoje, agora, nós vamos fazer isso. Analisar o impacto do Simples Nacional nas empresas do Simples, mas vamos pegar uma empresa para poder analisar. Qual o tipo de empresa? Um escritório de contabilidade, que é uma empresa que você quase não conhece, você quase não lida aí no seu dia a dia. Tem jeito de ser mais prático que isso? Tem como ser mais prático que isso? Então beleza, vamos nessa, vamos nessa. Deixa eu só te mostrar aqui, nós temos um mapa mental, gosto de trazer sempre um mapa mental. Ó, beleza. Então reforma tributária para pequenas empresas. Primeira coisa, o Simples Nacional vai acabar? Não. O Simples Nacional vai ser algo que ninguém vai querer ser do Simples? Não é verdade. Mentira, não é verdade. Vai existir Simples Nacional? Vai existir Simples Nacional. Sem dúvida nenhuma, tá? Absolutamente, com toda certeza. Pode ser que nós tenhamos um maior número de empresas no lucro real? Sim, pode ser. E aí eu quero olhar para você. Olha aqui para mim. Sim, a partir ali de 2027, pode ser que nós vamos ter o maior número de empresas do lucro real. 27, 28, 29, 32, 33. Por quê, professor? Porque tem muita empresa que está no Simples, porque não tem direito a tomar crédito, a carga e tal, e às vezes por falta de conhecimento do contador também, sejamos bem sinceros. Tem muita empresa que está no lucro presumido, porque no lucro real ele não tem muitos créditos, né? O PIS e COFINS não dá crédito para ele e ele fica no presumido que é melhor para ele. Legal. Com a reforma tributária, como a gente não tem mais a história de cumulativo e não cumulativo, agora tudo é não cumulativo, absolutamente tudo é não cumulativo, então a empresa do lucro presumido vai ter direito a créditos igualzinho à empresa do lucro real. E aí agora nós vamos analisar o quê? Se na margem de lucro compensa ser presumido, que sobra, margem de lucro líquido, tá? Lá na DRE, a última linha da DRE, se compensa ser do presumido ou se compensa ser do lucro real. Que é a lógica que a gente sempre, tributarista sempre faz essa conta, né? Pensa, uma empresa do presumido, que é comércio, se ela tiver um lucro líquido, a última linha da DRE, né? Você pega a última linha da DRE, divide pela primeira linha da receita, se ele for maior do que 8%, suponhamos que deu 10%, 12% de lucro líquido, se deu isso, então o que acontece? Neste caso, é muito melhor continuar no lucro presumido, tá? Esse é o cálculo básico. Só que a gente tem que analisar, mas será que o PIS e COFINS sempre foi desse jeito? Se essa empresa do comércio tiver um lucro líquido menor do que 8%, por exemplo, 6%, pô, 6% é um lucro menor do que a presunção do lucro presumido. Então é melhor ir para o lucro real. Mas aí tem que analisar, às vezes o PIS e COFINS dele não tem direito de crédito. Por exemplo, um escritório de contabilidade que já ultrapassou o limite do Simples, os 4.800, por exemplo. Aí ele pode ir para o real ou para o presumido. Aí às vezes tem até uma margem baixa, mas não tem crédito PIS e COFINS hoje. Com a reforma tributária vai ter crédito CBS e IBS para tudo. E aí ele vai analisar qual que é a margem de lucro que eu tenho. Se eu tenho uma margem de lucro superior a 32%, e aí eu fico no presumido, ou a margem de lucro inferior a 32%, aí eu vou para o lucro real. Porque prestação de serviço, a presunção é 32%. Tá entendendo isso? Então, sim, a gente vai ter impactos nos planejamentos tributários de mudança de regime, porque agora poderia ficar, não para todo mundo, não é para todo mundo, mas para alguns tipos de empresas que estavam ali por um detalhezinho para ir para o lucro real, mas a questão dos créditos não dava direito, e agora com os créditos ficou mais vantajoso lá no lucro real. E aí você tem que estar preparado para isso também. Se apresentar um planejamento tributário e aí dá que a empresa está lá, o melhor para ela é sair do simples ou do presumido e ir para o real, e você não está preparado para isso, isso é muito ruim, tá? É muito ruim. Ok? Entendeu isso? Isso aqui é muito sério. Professor, então não vai acabar o simples? Não vai acabar. Professor, e a empresa vai ficar no simples
full time agora, com todos os tributos, sai PIS, COFINS, sai ICMS, sai ISS e fica CBS. Ela pode ficar desse jeito, não vai ter impacto nenhum para ela. Porém, ela pode optar. Optar, eu vou explicar essa palavra optar porque é uma palavra que eu não gosto, tá? Eu não gosto dessa palavra. Eu vou explicar ela para você. Ela poderia optar por ficar pelo regime especial, ou seja, ela é do Simples Nacional, mas nos quesitos CBS e IBS ela faz por fora. E aí fazendo por fora ela tem direito a crédito de tudo que ela compra, de tudo que ela toma de serviço, e na hora que ela vende ou ela presta serviço, ela vai gerar crédito para o cliente dela. Ok? Pegou a lógica? Então ela pode, entre aspas, pode, como se ela pudesse escolher. Você vai entender. Sofrer esse tipo de situação, tá? Ou optar pelo esse tipo de situação. Vamos lá. Você vai entender. Deixa eu trazer. Pronto. Então, isso aqui é rápido, tá? É bem rápido. Definição, né, que a gente tem lá. As empresas do Simples Nacional terão a opção, terão a reforma do Simples Nacional, opção para recolher o CBS e IBS por fora, estará na Lei Complementar 214. Essa opção poderá ser feita 2 vezes por ano, exigindo um planejamento tributário semestral. Professor, como assim opção por 2 vezes por ano? Nunca ouvi falar disso. A opção do regime tributário é sempre 1 vez por ano e ela é irretratável. Então tá bom, vamos lá. Lei Complementar 214 de 2005. E aí a gente vai aqui, artigo 516. 516. Cadastro único, não. 517 então. Não. Cadê você? Só colocar setembro. Tá aqui em setembro. É facultado aqui, é isso mesmo. Tá no artigo 517. 517. O artigo 517 da Lei Complementar 214 alterou a Lei Complementar 123, ok? Alterou a Lei Complementar 123. E aqui vem fazendo assim, ó. É facultado ao optante do Simples Nacional apurar e recolher a IBS e CBS de acordo com o regime regular aplicável a esses tributos. Hipótese em que as parcelas a eles relativas não serão cobradas pelo regime único. Ok? Não vai estar dentro do DAS. A opção que se refere ao parágrafo 10 será exercida para os semestres iniciados em janeiro a julho de cada ano, sendo irretratável para cada um desses períodos, devendo ser exercidas nos meses de setembro e abril. Então, todo ano, quando chega setembro, nós vamos ter que falar a opção CBS e IBS por dentro ou por fora. Igual a gente faz em novembro, se a gente quer fazer por regime de caixa ou competência lá no Simples. Lembra? Novembro a gente tem que fazer essa opção, não é? Todo ano. Então, em setembro a gente vai optar se a gente quer a CBS e a IBS por dentro ou por fora. Isso vale a partir de outubro? Não. Você opta em setembro para começar a valer em janeiro. Janeiro. E vale até quando? Vai de janeiro até a julho. Junho, né? Janeiro a junho. Tá bom, mas se ele quiser continuar no regime CBS e IBS por fora, aí em, cadê você? Abril, a gente vai fazer de novo a opção para ele. Então pensa, passou janeiro, passou fevereiro, passou março, chegou em abril, a gente tem que pensar, esse camarada vai continuar ou não vai continuar com a CBS e IBS por fora? Tem que entregar um planejamento tributário para ele. Ó, o melhor para você é ficar por fora do Simples na questão da CBS e IBS. Ó, não compensa mais. Não compensa mais. Vamos sair daqui. 2 vezes por ano. E se eu optar, professor, lá em abril e eu perceber que em agosto era melhor eu ter ficado com CBS e IBS? Esquece. Não tem como. Você não vai conseguir fazer, é irretratável, tá? Só vai poder fazer a opção de novo só lá em setembro para poder valer para o ano que vem. Ah, professor, mas você conhece o Brasil? A gente vai lá, muda um KNAI, sai do Simples, não pode. A gente vai lá, muda um KNAI, sai do MEI, não pode. Deve ter alguma forma de fazer. Pois é, a forma que você imagina é o quê? Fecha a empresa e abre outra empresa?
Será que é isso mesmo que é a solução para o cliente? Mudar CNPJ? Será que vai ser? A solução que eu estou vendo é você estar preparado para entregar um planejamento tributário lá no mês de setembro, explicando, ó, é por fora. Abril, ó, é por fora, ó, é por dentro. E aí eu vou te dar um framework. Eu vou te dar um framework, que é uma estrutura de pensamento de tributarista, de contador que entende, tá? Para você analisar. Primeira coisa que a gente precisa saber, presta bem atenção nisso aqui. O seu cliente está numa cadeia B2B ou está numa cadeia B2C? Professor, fala em português, por favor. Vamos lá. O seu cliente, a maior quantidade de clientes que ele tem é pessoas jurídicas que poderiam estar tomando crédito, ou o seu cliente, na maioria das vezes, ele está vendendo para consumidor final. Vamos fazer uma coisa? Empresa do Simples. Então a gente tem lá mercearia. 99,999% é consumidor final, pessoa física. Drogaria. Maioria. O que mais? Açougue. Loja de roupas. Entende? Essa empresa que faz B2C, ou seja, de empresa para consumidor final. Essa empresa não há motivos para ela achar que é melhor ficar com o regime de CBS e IBS por fora. Então, eu estou te dando assim só uma questão de análise ampla. Você vai precisar fazer o planejamento dele pelo menos uma vez na história para mostrar para o seu cliente. Você precisa apresentar um planejamento para ele, inclusive para falar isso. Olha, você não vai ter tanto impacto se não sair do Simples, porque não muda nada para você, que você vai ficar com todas as operações por dentro do Simples Nacional. Para empresas que fazem B2C, não tem tanto impacto nisso, então não precisaria fazer a CBS e a IBS por fora. Pegou isso aqui? Tá anotando? Tá anotando? Tá anotando? Beleza. Vamos lá agora. Uma empresa que faz uma oficina mecânica. E essa oficina mecânica, 70% do cliente dela são outras empresas que arrumam os caminhões, os carros lá dentro dessa oficina mecânica. Ou a sua empresa, seu cliente é uma distribuidora. Ou o seu cliente é um prestador de serviço anexo 3, anexo 5 e ele atende mais empresas. Esse cliente, ele está mais na linha do B2B, pode ter que ter cliente B2C também, mas a maioria seria B2B. Esse cliente, a gente vai ter que fazer conta para ele. E aí, é a história que eu não gosto de falar, né? Que o pessoal fala, o Simples vai poder optar, ele vai ter o direito de optar. Não é bem o direito, ele vai ter quase que uma obrigação. Porque se ele não optar pela CBS e IBS por fora, o cliente dele não vai comprar dele mais, não vai tomar o serviço dele mais. Porque, claro, agora com essa questão dos créditos amplos e restritos, ele precisa de crédito. E crédito é tudo, gente. Contador vai gerar crédito para o cliente. Papel A4 vai gerar crédito. Tudo gera crédito. De CBS e IBS. E aí a gente vai ter que fazer essa análise. E eu vou te mostrar que essa análise vai impactar a sua empresa contábil também. Mas entende que isso aqui é importante, essa análise, esse framework? Deixa eu entender aqui meu cliente, minha carteira de clientes. Tá. Opa, B2B está aqui, B2C está aqui, quantidade B2B, quantidade B2C. Deixa eu entender. Mas tem que apresentar isso para o cliente. Tem que apresentar isso para o cliente. Sempre, tá? Uma vez pelo menos para clientes que só faz B2C, pelo menos uma vez, antes de começar o período lá de 2026 para 2027. Pelo menos uma vez. E para os clientes que têm essa possibilidade de estar lá, hora aqui, hora lá, tem que apresentar sempre. E quando é sempre? Setembro e abril. Setembro e abril. Entende isso? Isso que eu estou te contando é a realidade. Estou te dando aqui, subsídio para poder estar conversando com o seu cliente. Entendendo primeiro e levando isso para o seu cliente também. Tá? Vamos lá. Quando a gente vai começar a fazer esse tipo de planejamento? 26, né? Isso entra em vigor para 26. Então, 26 é a primeira vez que a gente vai fazer essa opção, se vai ser por dentro ou se vai ser por fora. Está dentro da legislação também, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, isso aqui está dentro da lei, tá bom? Dentro da lei. Beleza? Ele vem trazendo, né, aqui em situações em relação ao Simples Nacional mesmo, tá? Dentro da Lei Complementar 214 tem muitas situações envolvendo aqui o Simples Nacional. Beleza? Então, nós já vimos essa parte. Deixa eu aumentar isso aqui
para ficar melhor para você. Como funciona hoje, né? Atualmente, a tributação do Simples Nacional já inclui o PIS, COFINS, ICMS, ISS, Imposto de Renda, Conta Social, IPI, tá? Lembrando, gente, não é setembro de 2025. Isso começa a primeira vez de fazer um planejamento, né? Ou a opção, planejamento não. A opção começa em setembro de 26, mas demonstrar o impacto para o cliente é agora. Tanto é que naquela apresentação que eu fiz para vocês, você vai mostrar para o seu cliente que tem impacto, que ele vai entender qual é o impacto hoje para ele e como que ele precisa agora mudar a forma de precificar, o markup dele tem que mudar. Então você tem que preparar o seu cliente para a reforma tributária. Entendeu? Não é só opção, eu vou optar isso ou isso. Não é só isso. É como isso impacta no caixa, no bolso do cliente. Como que ele tem que precificar para não ter perda, para não quebrar. Ok? É nosso papel agora com a reforma tributária. Beleza? Vamos lá. Como será? A opção do recolhimento por fora permitirá que as empresas do Simples Nacional gerem créditos de IBS e CBS para os seus clientes. A decisão de optar pelo recolhimento por fora poderá ser feita 2 vezes por ano. A gente já falou, né? Está lá na base legal. Olha lá. Beleza. Ser exercido em setembro e também em abril. Beleza. Está na base legal. Impactos no fluxo de caixa. A opção pelo regime especial muda a forma como como a empresa do Simples recolhe os tributos, exigindo revisão do planejamento tributário e pode ser necessário ajustar preços e antecipar o pagamento da CBS e IBS. Legal. Agora eu quero falar com você para a gente começar a entrar na parte de entender os cálculos de quando a empresa vai ter esse impacto, essa empresa do Simples, com impacto de CBS e IBS por fora. Mas falei para você já, mas eu quero falar sobre uma empresa que você conhece pouco, que é justamente uma empresa contábil. E aí a gente precisa resgatar algumas informações. Primeira coisa, o contador precisará fazer uma análise do tipo, o meu cliente, pensa lá em toda a sua carteira de clientes, pensa na carteira de clientes, e aí você tem que fazer um split, uma segregação de clientes. Quais clientes que necessitariam de crédito de CBS e IBS? Quais clientes não necessitariam de crédito CBS e IBS? Isso é importante, você precisa fazer isso agora. É uma forma de fazer planejamento tributário seu também. O que acontece? Pensa comigo. Hoje você tem sua carteira de clientes só de Simples, porém você tem lá, desses carteiras que são de Simples, um monte dos seus clientes vão provavelmente optar pela CBS e IBS por fora, porque tem muito cliente que é pessoa jurídica. Então, se ele teve que optar por CBS e IBS por fora, ele também vai querer que você opte, porque ele quer o crédito da sua parte lá do valor da CBS e IBS. Ele quer o crédito da contabilidade. Entende? Você tem um cliente lá que é do presumido do real. E ele também vai querer crédito de CBS e IBS. Então isso vai acontecer, ok? Isso vai acontecer. A gente vai ter que analisar a carteira de clientes. E aí entender se esse cliente, se for clientes na maioria B2C que não precisam de crédito, ok, você vai poder continuar no Simples, não tem impacto nenhum, tá tudo bem, tá tranquilo. Se a sua carteira for uma carteira que tem impacto de crédito, ou seja, precisa de crédito, você vai sofrer uma pressão para gerar crédito para o seu cliente, tá? Beleza? Professor, como assim? Eu vou ter que analisar a minha carteira de cliente? Você vai precisar analisar a sua carteira de cliente. Professor, mas deixa eu entender. Se o meu cliente vai me exigir crédito, então eu vou ter o seguinte, professor. Eu vou abrir uma empresa de contabilidade no Simples, com CBS e IBS por dentro, e uma empresa de contabilidade por fora, com CBS e IBS por fora. Olha que lindo, professor. Sou inteligente demais. É assim que eu vou fazer. E se eu te contar que não funciona? Professor, mas não funciona? Não funciona. Professor, por que não funciona? Te mostro dentro da legislação. Vamos para a legislação? Vem cá. E aí, deixa eu só ver aqui. Contabilidade. Aqui. Parará. Ficam reduzidas, primeiro, né? As atividades intelectuais. Aquela mesma lá da 714, da Decreto 9580, vai ter uma redução de 30% na alíquota. Professor, então vai dar quanto? Eu estou jogando 28%, você divide por 30%, tá?
Beleza? Ficam reduzidas em 30% as alíquotas de IBS e CBS incidentes sobre a prestação de serviço pelos seguintes profissionais. Legal. Então, advogado está aqui, administrador está aqui, contabilista está aqui, economista, engenheiro, arquiteto, está tudo aqui, tá? Então tem uma redução de 30%. Redução em 30%. Não é para 30%, tá? É em 30%. Ok? 30%. Beleza. Ok? Tranquilo? Então se ele optar por CBS e IBS por fora, ele vai ter uma carga menor 30% do que a maioria das empresas. Tá bom. Professor, por que eu não posso abrir uma empresa no Simples, de contabilidade no Simples, CBS e IBS por dentro, e outra empresa de contabilidade no Simples, CBS e IBS por fora? Eu sou inteligente, professor, por que eu não posso? Vamos lá. Vamos lá. A redução da alíquota prevista no caput desse artigo aplica-se à prestação de serviço realizada por pessoa física, desde que os serviços prestados estejam vinculados à habilitação dos profissionais, e pessoa jurídica que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos: possua os sócios habilitações profissionais diretamente relacionados com o objetivo da sociedade e estejam submetidos à fiscalização do Conselho Profissional, não tenha como sócio pessoa jurídica, não seja sócio de outra pessoa jurídica, não exerça atividade diversa das habilitações profissionais do sócio. Sejam serviços relacionados à atividade fim prestados diretamente pelo sócio, admitido o concurso de auxiliares ou colaboradores. Parágrafo 2º. Para os fins do disposto no inciso 2º do parágrafo 1º deste artigo, não impede a redução de alíquotas de que trata este artigo a natureza jurídica da sociedade. Então pode ser SLU, pode ser limitada, não importa, tá? A união, diferentes profissionais, então pode ser um advogado com contador, um contador com administrador, não tem problema, desde que cada um seja habilitado, né? Tá lá no conselho. E a forma de distribuição de lucros, também isso não impede a forma de distribuição de lucros. Parágrafo 3º, não se aplica o parágrafo 1º e 2º deste artigo à prestação de serviço relacionado à profissão, no inciso 10 do caput desse artigo, efetuado por pessoa jurídica, desde que submetida à fiscalização profissional. Aqui é que mora o perigo. Aqui é que está o problema. Ele está aqui trazendo para a gente. Quer ver? Deixa eu só trazer aqui depois a apresentação de serviço realizada por possuam sócios para fins expostos, não impedem a redução das alíquotas, sejam serviços relacionados à atividade fim, não tenham como sócio outra pessoa jurídica que não seja sócio. Aqui, ó. Não seja sócia de outra pessoa jurídica. Então, o contador não vai poder ser sócio de outra pessoa jurídica. Se ele for sócio de outra pessoa jurídica como contabilidade, ele não pode tomar essa redução de 30%. E aí você pode falar assim para mim: ah, professor, mas sou eu e minha esposa, eu sou contador, minha esposa é contadora, então eu posso abrir um no nome dela e no nome dele. Ah, professor, eu sou contador, eu tenho um sócio, pode abrir um no meu nome e outro no nome dele. Mas isso a gente acabou de conseguir 10% do total de contabilidades no Brasil, né? Nós não podemos achar que isso dá para fazer para todo mundo. Entende? Vai ter impacto, gente. Vai ter impacto. Isso é sério, isso é claro. Ok? Tranquilo? Vamos então agora ver isso com números. Mas eu preciso que você entenda algumas coisas. É matemática e a gente precisa desopilar aquilo que é número de hoje para colocar esse número do que vai ser amanhã. Você vai entender, mas eu preciso que você fique comigo no modo foco, tá? Vamos lá, que eu vou te mostrar. Deixa eu colocar aqui na bolinha, que acho que é melhor. Isso. Ó, a gente está aqui numa planilha, né? Só para você entender como funciona. A gente está fazendo um cálculo, beleza? Legal. E aqui a planilha com a tabela do anexo 3, né? Contador está no anexo 3, beleza? Anexo 3, lá do Simples Nacional. Então começa lá com 6%, beleza? E a gente lembra que isso aqui é uma letra nominal, tudo mais. Vamos fazer um cálculo então desse contador dentro do anexo 3. Gente, eu estou fazendo aqui um exercício de econometria, fazendo assim, ó, uma modelagem financeira, tá? É modelagem. Calma que você vai entender. Beleza, vamos lá. Então pensa que tem um escritório de contabilidade que faturou 50 mil no mês. Nos últimos 12 meses ele faturou 614 mil. Professor, mas se ele tem faturando 50 mil por mês, ele faturaria no máximo 600 mil. Ok, mas não é que todo mês ele fatura 50 mil. Tudo bem? 50 e pouquinho, 49 e tantão. Então no final de 12 meses ele tem lá 614.320 de receita bruta de RBT.
Legal? Estou fazendo um cálculo simples aqui, do jeito que é hoje. Não estou mudando nada, do jeito que é hoje. Legal. Vamos lá. 614 mil. O que a gente vai fazer? Fazer o cálculo, né? Então a gente volta aqui, vem para cá. Então até 180 mil é 6%, até 360 é 11,2%. Aqui, ó, até 720 dá 13,5%. Então a gente vem cá e aqui a gente coloca. Quanto que é? Opa, quanto que é? 360 mil. Beleza, 13,5, 17,640. Então, qual que é a parcela a deduzir? 17,640. E a alíquota nominal, 13,5%. Vamos de novo. 13,5, 17,640. 13,5. Beleza, o contador confere, lembra disso. E agora a gente vai calcular a alíquota efetiva. E esse cálculo da alíquota efetiva, a gente pega isso lá no artigo 21, 22, lá, artigo 20, 21, 22, lá da resolução CGSN 140 de 2018. É o que é hoje, tá? É o que o site do Simples faz. Estou só calculando o Simples. Beleza. Aumentar isso aqui. Vamos lá. Igual. Qual que é o valor então que eu tenho? RBT, a fórmula que é, né? RBT 12 vezes a alíquota nominal menos a parcela a deduzir dividido pelo RBT 12. Essa é a fórmula, tá? Então vamos pegar aqui, vezes a alíquota nominal. Pronto. A gente coloca aqui a parcela a deduzir, 614 mil. E coloca aqui os 614 mil aqui. Opa, esse aqui não é 614 não. Igual 17,640. Aqui sim. Aí... Agora a gente vai diminuir aqui. 82 menos 17,640. 82, 17,640. Sim, essa planilha aqui é aquilo que você vai receber caso você cumpra lá os 20 pontos fazendo o exercício da aula de hoje, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, 65 mil. Aqui eu repito 614 mil. Pronto. E agora eu divido, né? Um pelo outro. Igual... 65 mil divide por 614, 320. Quanto deu? 10,63%. Lembrando que isso aqui tem muitas casas depois da vírgula, tá? E o Simples Nacional usa todas. A gente vem para cá, coloca aqui, igual 10,63. Então, esse contador, que está lá no anexo 3, quanto que ele paga hoje de Simples? A gente vai pegar aqui, então vai ser 50 mil aqui. Qual que é a alíquota? Não é mais a nominal, agora é a efetiva, né? 10,63. Beleza, então igual 50 mil vezes 10,63, 5.314,27. 5.314,27. Então coloquei aqui 5.314,27. Legal. O que está dentro aqui desse cálculo? O que está dentro de 5.314,27? Vamos olhar? Aqui está dentro, ó, ele está na terceira faixa, então está aqui dentro da terceira faixa. Aqui está dentro 4% de imposto de renda, 3,5% de contribuição social, 13,64% de COFINS, 2,96% de PIS, 43,40% de CPP e 32,50% de ISS. Com a reforma tributária, isso aqui e isso aqui some, né, vira IBS, e isso aqui vira CBS, e isso aqui vira IBS. Mas as alíquotas vão ser a mesma, sabe? O percentual vai ser o mesmo. Então, dá na mesma na hora de fazer o cálculo para esse contador. Esse contador pagaria R$ 5.314,27. O que a gente precisa fazer agora? Já que a gente vai fazer o cálculo para esse contador, a gente precisa fazer o quê? A análise sobre a possibilidade dos créditos. Professor, como assim? É a análise sobre as possibilidades de crédito. Nós precisamos analisar. E é algo, sim, diferente, porque o contador nunca parou para pensar em crédito. E a gente vai fazer juntos. Vamos pensar juntos? Vem cá que eu vou mostrar. Vamos pensar juntos, tá? Pensar juntos nisso aqui. Importante. Então, possibilidade de crédito. Possibilidade de crédito. Vamos pensar que esse contador paga R$2.000 de software. Professor, é um absurdo, eu pago 500. Professor, eu pago 4.000. Ok. Lírio do campo. É só um modelo, é só um exemplo, tá? Só um exemplo. R$2.000 nesse contador aqui, beleza? Vamos falar aqui de energia elétrica, R$500. Vamos falar aqui de papelaria, A4, grampeador e tal, R$300. Professor, você está por fora, eu pago muito mais do que isso. Ok, eu entendo você, tá? Telefone, R$200. Internet, R$200. Consultoria, sabe? As consultorias, lá, R$500. Curso do professor Arthur, R$300. Barato demais. Vai gerar crédito, professor? Vai gerar crédito. Marketing, R$500. Professor, vá. Desde que
a empresa que está fazendo seja uma empresa que não é do MEI, que não é do Simples, que gera crédito. Tudo isso aqui tem que ser empresas. Por exemplo, se comprar de uma empresa, uma papelaria que é do Simples e não optou pela CBS, não tem o direito a crédito. Aí vai ter que fazer conta, se compensa comprar naquela papelaria ou na outra papelaria. Lembrando que, né, quem está na CBS vai ter um custo, quem não está vai ter outro custo. Então pode ser que seja, no final, vai ter sempre aquela conta. Comprando por você fica quanto, comprando com você com crédito fica quanto. Sempre assim, tá? E é isso que a gente tem que orientar o cliente. Imobilizado, R$500. Professor, como assim imobilizado R$500? Ah, é uma cadeira. Professor, não compra cadeira com R$500, eu sei. É um computador. Professor, você está maluco, não se compra um notebook por R$500. Eu sei. Mas aqui eu coloquei como se fosse um mensal. Porque se eu colocar aqui que ele fez um investimento de R$10.000, o valor da receita dele vai embora com o lucro dele, não faz sentido. Então eu estou colocando aqui que ele gasta assim em média lá uns R$500 por mês, daria uns R$6.000 de investimento que ele faz todo ano no escritório de contabilidade dele, tá? Estamos aqui fazendo um exercício, beleza? Serviço de TI, se não for o sobrinho dele que arruma os computadores dele, se não for uma empresa do MEI que arruma os computadores dele, se for uma empresa que tem o direito de CBS, aí sim, tá? Aí sim, R$300 para poder tomar crédito. Beleza? Aluguel. Professor, Deus me livre pagar um aluguel de R$2.000. Então, o aluguel, se for pago por pessoa jurídica, se não for a Dona Maria, o seu Venceslau, o seu Antônio, que for dono do prédio, né, do lugar onde o escritório está, ele vai poder tomar crédito. Se for empresa, ele pode tomar crédito. Agora, se for pessoa física, ele não pode tomar crédito. Tá? Tem que ser PJ. Tem que ser PJ. Beleza? Vamos lá. Nesse caso, ele tem uma despesa fixa de 7.300. Vamos até conferir se esse cálculo está certo. 7.300, está aqui embaixo. Então, ele tem uma despesa fixa de 7.300. Se você parar para pensar, aqui não tem folha de pagamento, então 7.300 dividido por 50 mil, que foi o valor da receita dele, deu aqui, vamos colocar em percentual, foi aqui 14,5% aqui de despesa fixa para ele, tá? Despesa fixa, que nesse caso aqui a gente está analisando que daria crédito. Beleza? Vamos lá. O Simples, quanto que ele está pagando o Simples hoje? 5.280. Vamos olhar isso? Cadê? Ó, aliás, 5.314,27. Então vamos colocar aqui, 5.314,27. 5.314,27. Beleza. Isso é hoje, né? Folha de pagamento. Vamos falar que esse camarada está com uma folha de R$12.500. Né? Esse escritório de contabilidade tem uma folha de R$12.500. Professor, eu faturo mais ou menos R$50.000, a minha folha é de 30. Está errado. Desculpa, está errado. Seu escritório não é eficiente. E com a reforma tributária, você tem um problema. Deixa eu falar uma coisa muito séria com você. Você está aqui aprendendo o que é a reforma tributária, está entendendo como funciona, mas você entende que agora ficar ticando planilha, ficar fazendo coisas assim, bem manuais, bem que a gente, né, adorava fazer, eu tô falando a gente, tá? Não tô falando de você, não, tá? A gente adorava fazer coisas que a gente achava intelectualmente assim, chegava a dar aquele orgasmo intelectual, sabe? Ai, que delícia fazer um débito e crédito, que maravilhoso calcular aqui o ICMS, fazer a FD ICMS, sabe aquela coisa? Então, agora começa, né, em 2026, nós temos que calcular o que é hoje, PIS, COFINS, ICMS, com o que vem amanhã, IBS, CBS. Nosso trabalho aumenta nessa operação. O nosso trabalho aumenta. E aumenta muito. Aumenta e aumenta muito. Tá? Aumenta e aumenta muito. Então você não vai poder mais ficar agora perdendo tempo. E aí, perder tempo é não deixar sua folha de pagamento perder tempo. E aí é ser eficiente, porque vai aumentar a sua despesa. E se aumentar a sua despesa do ponto de vista que vai ter mais coisa para fazer e a sua folha já está inchada, pensa qual é o impacto disso para você. Tá? Pensa qual que é o impacto aqui para você. Beleza? Deixa eu ver aqui. Professor, você falou que isso aí é custo, mas esse é crédito. Gente, aqui, calma aí, gente. Eu estou mostrando aqui o overview do escritório de contabilidade. É um exemplo, tá? Um exemplo. Beleza, vamos lá. Então, a folha, o simples dele, vamos fazer o mesmo cálculo aqui. Vamos fazer isso aqui. Então, a folha de pagamento representou 10, aliás, o simples dele representa 10,63%. A folha de pagamento dele está representando 25%. 25%. E aí o FGTS não precisa calcular assim, assim, assim e assim. Beleza. Isso aqui gera crédito? Não. Isso aqui gera crédito? Não. Isso aqui gera crédito? Não. O Prolabore vai gerar crédito? Não. Então, na parte de baixo aqui,
né? A gente tem mais coisas. E o total, somando tudo, daria 27 mil. Então ele tem 50 mil de receita, deu 27 mil, então estaria sobrando ali em torno de 22 mil reais de margem, né? Líquida no final. Professor, eu não tenho isso tudo, não, é muito menos. Ok, eu entendo. Professor, o meu é muito mais. Ok, eu entendo. Só pega a lógica que a gente está fazendo, certo? Mas o que a gente precisa fazer agora? Precisa entender. Então isso aqui que a gente olhou tudinho, vai gerar crédito para esse nosso contador? Ah, nesse caso aqui vai, professor, porque está comprando só de empresas que tem CBS e IBS, tá? Só CBS e IBS. Quem está perguntando qual que é o artigo, gente, esse é o princípio da reforma tributária. Não cumulatividade ampla, não cumulatividade plena. Está nos primeiros artigos lá da Lei Complementar 214. Isso está dentro da emenda constitucional número 132, que alterou a Constituição Federal. Esse é o princípio, é a base de tudo. Eu estou trazendo algo muito mais profundo para vocês. Não vou ficar aqui discutindo, vai poder tomar crédito. Já falei disso, né? Então fiquem tranquilos. Nós estamos falando, toma crédito, inclusive o contador, tá? Falando de tomar crédito do papel A4, do toner. Beleza. O que eu faço com isso agora? Agora que é muito sério. Como a gente está analisando o que é hoje, e nós temos que analisar o que é hoje para amanhã, a gente tem que lembrar que esse 7.300 aqui não vai ser 7.300 amanhã. Professor, como assim, professor? Eu estou tentando entender. Como que 7.300 hoje não vai ser 7.300 amanhã? Lembra que amanhã, com a reforma tributária, os tributos serão por fora e não por dentro? 7.300, os tributos estão por dentro, né? CMS, PIS, COFINS, tudo ali dentro. Amanhã vai ser por fora, CBS, IBS por fora. Ele comprou de alguém que é simples, CBS, IBS por fora, ou regime especial, ou presumido real. Ao comprar, ele paga o valor mais o imposto. Mais o imposto. Mas eu tenho a análise aqui, por dentro é do valor líquido e não mais pelo valor global. Então 7.300 é valor global, imposto por dentro. Amanhã a gente tem que tirar do valor do que ele comprou aquilo que é tributo hoje por dentro. Professor, como assim? Vou te explicar. Vem comigo. Vou te explicar. Ó, então tá aqui, agora a gente vai apurar após a reforma. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Primeira coisa é analisar. Olha aqui. Quanto então que vai ser o meu valor que eu posso tomar de crédito? Vamos colocar 28, né? Estou usando agora 28. Quanto vai ser? 5.748,03. Professor, por que 5.748,03? Gente, qual que é a possibilidade de crédito? 7.300. 7.300 é a possibilidade de crédito. Quanto que vale 7.300 com a reforma tributária? Não vale 7.300. Vamos fazer essa conta? Aliás, eu acho que esse valor aqui tem até ser reformulado. Vamos ver. Quer ver? Ó, 7.300. 7.300. Vamos usar 28%? Ainda não está definido, mas a gente vai usar 28%. 7.300. Professor, é muito complexo. Mas a parte boa é que está ainda no começo, a parte boa é que você está aqui, a parte boa é que você está fazendo algo que o seu concorrente, o colega da sociedade não está fazendo. Então você está preparando antes de todo mundo, tá? É complexo, você vai aprender. O PIS e COFINS é complexo, o CMS é complexo, a substituição tributária é complexo, você vai aprender, tá bom? Então 7.300, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar o imposto de dentro. Que imposto? Aquilo que a gente entende que é 0,28. Legal? Eu preciso tirar de dentro. 7.300, eu preciso tirar de dentro. E aí, o que eu vou fazer? 7.300 dividido por, agora que vem elas, dividido por 0,28, não, 0,82, 0,82. Não, ao contrário, né? 7.300 dividido por 0,28. Eita, 7.300, peraí, dividido por 0,28. Peraí, a gente tem, 1,28. 1,28. Pronto. Eu tenho que tirar de dentro. Então, o que eu faço? Vou fazer de novo, tá? A gente encontrou aqui 7.300. 7.300. O que eu tenho que fazer? Tirar o imposto de dentro. O que eu faço? Eu pego o 7.300, que é hoje, só uma análise, logicamente, uma análise, 7.300, e eu vou tirar o imposto de dentro. Qual que é o imposto? 28%? Então, eu vou pegar dividido por 1,28. Eu estou fazendo uma análise para entender. Então, é 1,28. Quanto que vai dar? 5.703,12. Quer ver uma coisa? Quando eu pego 5.703,12, 5.703, vamos até colocar o número certo aqui, ó, 5.703,12. 5.703,12. Quando eu coloco 5.703,12 mais 28%, olha quanto vai dar? 7.300. Entendeu que eu tirei os 28% de dentro dele? Viu que eu tirei os de dentro dele? Então, olha só de novo.
7.300 dividido por 1,28. 5.703,12. Então, esse é o valor sem imposto. É o valor líquido do imposto. Mais 28% daria os mesmos 7.300. Ok? Então, eu tenho que fazer a análise por 5.703 e não posso fazer a análise por 7.300, senão vai estar errado. Tem um monte de gente ensinando planejamento tributário para a reforma tributária, ensinando errado, porque não pode pegar o valor de hoje. Tem que deduzir o valor do imposto. E olha que é só uma análise, tá, gente? Não é que significa vai dar assim, ó, matematicamente. Não, isso aqui é uma modelagem financeira. Entende? Beleza? Então tá. Beleza, até aqui tudo bem. O que mais a gente tem que fazer? A gente precisa também tirar do valor da receita dele. Ora, se ele fatura 50 mil reais hoje, ele não vai faturar 50 mil reais amanhã. É 50 mil mais os 28%. Aliás, é um valor mais os 28% que dá 50 mil. Vamos fazer a mesma coisa então com esse valor da receita? Ó, 50 mil dividido por 1,28. 39.062,50. 39.062,50. Vamos lá. 39.062,50. Vamos ver se é isso? 39.062,50. Vamos ver se está certo? 39.062,50 mais quanto? 28%. Mais 28%. 50 mil. Opa! Isso aqui é só para calcular CBS e BS. Aqui é só memória de cálculo CBS e BS. Só memória de cálculo de CBS e BS. Tudo bem? Voltamos para cá. A gente vai ter que calcular o simples de novo? Claro que vai ter que calcular o simples. Ele continua tendo o RBT12? Claro que ele vai ter. E a parcela deduzível? Vamos analisar. Vamos fazer o cálculo agora? Já te provei ali na CBS e BS. Deixa guardadinho. Agora a gente volta para cá. Vamos calcular de novo. Parcela deduzível. Nós estamos falando aqui de 17.640. 17.640. Professor, mas agora não vai ser 50 aí não. Vai ser só 39. Não. Para o simples, vai continuar sendo 50. Você vai entender. Qual que é a alíquota nominal? A alíquota nominal, 13,5. 13,50. 13,50. Beleza. Pera aí, professor. A alíquota nominal é 13,50? Você vai entender. Qual que é a alíquota efetiva? Você vai entender. Vamos fazer o cálculo então? Primeira coisa que precisa fazer. A gente vai calcular igualzinho a gente fez, tá? A gente vai pegar 614 mil vezes a alíquota nominal, 13,5. A gente vai colocar aqui o valor da parcela a deduzir, 17.640. E vai repetir aqui o valor da 614, que é o RBT12. E aí, né, ele vai fazer o cálculo aqui, ó, um menos o outro, deu 10,63. A mesma coisa, ó, a mesma coisa que deu aqui, ó, 10,63, 10,63. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Agora a gente volta para cá. Eu vou poder usar 10,63%? Não, vou até mostrar para você. Por que eu não posso usar 10,63%? Porque eu tenho que tirar daqui desses 10,63, isso aqui, ó. Eu tenho que tirar isso aqui, vamos colocar como vermelhinho. Tenho que tirar o PIS e tenho que tirar o ISS. Então, ó, COFINS, PIS e ISS tem que sair da minha conta. Vamos fazer uma conta aqui para saber quanto que é. Soma. Aliás, vamos pegar direto, né? Vamos pegar direto qual vai ser a alíquota efetiva dele, na percentual. Então, vamos pegar aqui direto, aqui, ó, o imposto de renda vai entrar, soma, imposto de renda, aqui a contribuição social e a CPP, é a única coisa que você vai pagar, ok? Beleza. Então, de tudo que ele vai pagar, ele só paga 50,90%. Por quê, professor? Porque o restante, isso aqui, ó, vai para a CBS e BS, que hoje está escrito aqui ISS, PIS e COFINS. Então, a alíquota dele tem que ser vezes 50,90%. Vamos voltar aqui. Então, 10,63. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a alíquota dele. 10,63 vezes, vou colocar até aqui para ficar mais fácil para você. 50,90. 5,41%. Então, a alíquota dele no Simples hoje, que é 10,63, com a reforma tributária, se a CBS e BS desse contador for por fora, vai ficar em 5,41 e não em 10,63. Vou até aumentar isso aqui para ficar mais fácil para você. Colocar isso aqui amarelado e fica mais fácil. Agora a gente faz o cálculo simples. A gente volta aqui, 50 mil, a gente coloca aqui, ó, deixa eu pegar aqui, 5,41. Então, 50 mil vezes 5,41 deu quanto? 2.704,96. 2.704,96. Agora, nós vamos fazer o cálculo da CBS e BS por fora. Primeira coisa,
Qual foi o crédito que nós encontramos? Nós encontramos a possibilidade de crédito de 7.300, mas a gente sabe que com a reforma tributária, esse 7.300 vai ser 5.703. Matematicamente, você já entendeu. Então, 5.703 vezes 28%, quanto deu? Olha lá, 1.596,87. Isso é crédito. 1.596,87. Agora, 39 mil, que é o valor da receita, tirando os 28% de dentro. Ah, lembrando, tá, gente? Não é 28. Lembra disso aqui, ó? Isso aqui, ó, é 30% a menos, né? Então, vamos pegar aqui, ó. 28 menos 30. Professor, como assim menos 30? Opa. 28 vezes 70%. 19,6. Professor, por que é 19,6? Não é 28% que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com 28%, com a alíquota cheia, mas lembre-se que as atividades intelectuais, artigo 714, lá do decreto 9.580, precisarão, ou necessariamente, terão um benefício de uma redução de 30%. Então, se é 28% para todo mundo, essas atividades intelectuais vão ter uma alíquota de 19,6. Entendeu isso aqui? Entendeu isso aqui? 30% menor. Professor, eu só não entendi onde está escrito isso. Claro, vamos lá. Vamos pegar. Ó, artigo 127. Fica reduzida em 30% as alíquotas de IBS e CBS, incidentes sobre a prestação de serviço pelos seguintes profissionais. Contabilistas. Ok? Tudo bem até aqui? Então, nós temos que saber que o nosso exemplo aqui do contador, ele vai ter o crédito a 28% já descontado do total, mas aqui na hora de descontar, ele vai ter a operação e vai ter que fazer o cálculo aqui de 19,6. Professor, mas aqui você fez a 28. Eu fiz a 28, tá? Aqui eu fiz a 28, por quê? Porque hoje é a carga que ele tem. Então, 19,6 é a carga de saída. Beleza? Legal. Então, quando eu faço aqui, esse vezes esse, deu 7.656,25. 7.656,25. 7.656,25. Legal. Quando eu somo os dois, quanto deu? Aliás, somo não, né? Tiro, né? Esse aqui menos esse. Então, quando eu pego o débito menos o crédito, deu 6.059. Ué, professor, então 6.059 deu parecido, olha. Olha lá, deu pouquinha coisa a mais. Calma. 6.059 é o valor só de CBS e IBS. Lembra que ele tem que pagar também 2.704 de Simples Nacional, envolvendo INSS, envolvendo a CPP, envolvendo o IR e a contribuição social. Então vai ser como? Vai ser, ó, 6.059,38 mais 2.704,96. Olha lá, 6.059 mais 2.000. E agora a gente sabe que esse contador, na reforma tributária por fora, vai pagar 8.764 numa modelagem financeira, tá? Modelagem, 8.764,34, enquanto no Simples hoje ele paga 5.314. Nós estamos falando então de uma alíquota efetiva de 17%. Antes a alíquota efetiva dele era de 10,63%. Então teve um aumento aqui, apuração na operação, de 65%. É isso mesmo? Vamos pegar aqui? Então, quando eu pego aqui, 5.314, vamos lá, 5.314,27 mais 65%, vamos ver. 8.700, exatamente, ó. Então, se eu pegar isso aqui e colocar mais casas de vírgula, então, agora dá. Então, voltamos lá no anexo 3, ele pagaria no anexo 3 5.314 hoje, mais 64,92%, 8.764. Então, aumentou para esse contador quase 65%. Quase 65%. Professor, isso é um absurdo. Eu sei. Vem cá. Eu não tô... Lembra, nós não estamos aqui discutindo se é bom ou se é ruim. Nós estamos aqui aprendendo a fazer. Nós estamos aqui aprendendo a fazer. E aprender a fazer é importante. E o que é aprender a fazer? Fazer certo, entender a lógica, saber se posicionar na frente do cliente. Fala sério, só com... A gente fez muita coisa aqui hoje, mostrei legislação, te mostrei a questão do simples, mas só com a questão de desarmar a falácia, a conversinha, que um monte de contador, um monte de empresário vai falar que é só pejotizar que vai resolver a reforma tributária. Você já aprendeu? Só de você entender na prática que você vai ter que fazer, né, através de um framework e entender se seu cliente ele é B2B ou B2C, para saber o impacto que vai ter na sua carteira.
e a análise em relação a como vai ser, provavelmente, ali com essa modelagem financeira que a gente fez.